por isso que quem tem imóveis no seu nome não pode nem pensar em fazer um testamento. E eu vou explicar aqui como é que isso funciona. É isso aí mesmo que você ouviu. Quem tem só imóveis no seu nome não pode nem sequer pensar em fazer um testamento. Como é que fica esse testamento? Ou melhor, será que ele fica? Nesse vídeo eu vou te explicar o que acontece quando você faz um testamento que só tem imóveis dentro daquele patrimônio da família. E não esquece, lembra de se inscrever aqui embaixo para você poder receber os outros vídeos que explicam, inclusive, mais coisas do que esse aqui. Vamos lá. Como advogado especializado em planejamento patrimonial da família, a quantidade de gente com quem eu já conversei, inclusive eu já ensinei sobre testamento, ela é muito grande. Ou seja, a quantidade de testamentos com que eu já lidei, de forma direta, de forma indireta, inclusive de pessoas famosas ou pessoas que não são tão famosas assim, me fez perceber que ninguém entende de verdade como é que um testamento funciona. E todas as pessoas que entendem como um testamento funciona, das duas, uma, ou elas não fazem um testamento, ou elas que já fizeram lá em cima se arrependem de ter feito. Quem pensa em fazer um testamento já pensa em acontecer alguma coisa diferente com os seus bens do que está descrito na lei. Porque se essa pessoa quisesse que acontecesse com seus bens o que estava na lei, ela não fazia o testamento. Concorda? Não faz sentido? Isso aí, por si só, já pode gerar tanta confusão que nem precisava de mais problema. Só isso aí já ia servir para complicar tudo. Ou seja, já começa por aí, mas esse nem é o problema. O problema são os 4 que eu vou te falar agora, que são os seguintes. Olha só, se você tem um testamento, ele vai servir, sabe para quê? Para distribuir aqueles bens lá no processo de inventário anos depois. Ou seja, o testamento ele não evita o inventário. Vai ser necessário realizar o inventário obrigatoriamente e todos os custos que vêm com ele. O ponto é que, quando você tem um testamento, salvo alguns estados, ele obriga a família a fazer aquele inventário pela via judicial. Ou seja, a família não pode nem fazer no cartório, onde, em teoria, é mais rápido e mais barato. Como um terceiro ponto aqui, eu vou trazer o seguinte. Quem faz um testamento, faz esse testamento pensando nos bens que essa pessoa tinha quando? Quando ela fez o testamento. Ela pensa nos bens que ela tinha nesse momento, nos valores dos bens para poder distribuir na família, nos filhos que tinha neste momento. Quando você faz o testamento, os valores que existiam, os bens que existiam eram uns. E agora, quando você vai abrir o inventário para poder executar, utilizar esse testamento, os bens mudaram, os valores mudaram. Na prática, quando você faz um testamento, você quase que está jogando com a sorte para que o que você fez hoje no testamento seja exatamente aquilo que vai existir daqui a 5, 6, 7, 10, um ano que seja, algum tempo. Outro ponto é o seguinte, se a família não tem liquidez, ela pode abrir inventário, mas o que é que acontece? Ela não paga o imposto de herança. E aí, com o inventário aberto durante alguns anos, o que é que vai acontecer com esses bens? Primeiro, os bens foram se valorizando lá de trás, quando você fez o testamento, até hoje, abertura do inventário. De agora até você conseguir terminar o inventário, esses bens eles ainda estão se valorizando. E qual é o problema disso? O problema gigante é que o imposto de herança ele vai ser pago sobre os valores que esses bens tiverem lá na frente, quando o imposto for pago. Então, o que é que acaba acontecendo? Se você faz um testamento, quando dentro da família existem basicamente imóveis, significa então que não tem liquidez. Então significa que a família vai precisar arrumar a liquidez, muito provavelmente vender algum bem ou alguns bens dentro do processo de inventário e dentro do processo todo dessa venda, o patrimônio ele vai aumentar de valor. E agora é que entra o problema. O problema maior de todos, que é o seguinte, se algum bem ou alguns bens foram vendidos, o que é que vai acabar acontecendo? Como é que vai ficar aquela distribuição de bens ali dentro do processo de inventário se os bens que você descreveu lá atrás, eles não existem mais? Você já parou para pensar nisso? Pois é isso que acaba acontecendo com uma família quando aquele patrimônio que ela fez lá atrás não é o mesmo que ela descreveu lá atrás no testamento, não é o mesmo patrimônio agora no inventário. Ou seja, um testamento, quando existem apenas imóveis ou qualquer patrimônio que não tem liquidez, ele é um tipo de documento que não consegue ser executado. Então, se você tem imóveis se você só tem imóveis e você pensa em fazer um testamento, saiba que existe uma chance gigantesca de que aquilo que você descrever lá no seu testamento não poder ser aquilo que vai acontecer lá no seu inventário, infelizmente.
É por conta dessa falta de liquidez, dessa valorização de imóveis dentro do testamento, ou seja, do testamento até o inventário e dentro do próprio inventário, que um testamento ele acaba sendo tão prejudicial para a família. E aí, então, para fugir de todo esse problema, de toda essa problemática do testamento e até do próprio inventário, ou seja, para fugir do efeito negativo dessa valorização do patrimônio, algumas pessoas buscam fazer o quê? Doação de bens em vida, para fugir do próprio inventário, consequentemente do testamento, de toda a carga tributária que vem com ele. Só que essas mesmas pessoas fazem essas doações de bens em vida, não sabendo que quando elas fazem essa doação, elas perdem o controle sobre os seus bens. E não perdem só para o filho, só para a filha, não. Perdem também para o genro e para a nora. E é isso aí que eu vou te explicar no próximo vídeo que está aparecendo o card aqui na sua tela e o link está aqui embaixo. Então, para você entender qual é o problema da doação de bens em vida, por que você perde o controle sobre ele, entrega o controle na mão dos teus filhos, do teu genro, da tua nora, toca no link que está aparecendo aqui no card na tua tela, ou então no link que está aqui embaixo no vídeo, para você poder lá entender. Vem que lá eu te explico.